Salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Para que serve o livro do Apocalipse? Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final, sai daí não! Só que antes, não deixe de se inscrever no canal. Só clicar aí no botão. Tem um botão aí embaixo de se inscrever? Então clica aí e pronto, você já vai estar inscrito. Não vai atrapalhar o vídeo, não vai interromper o tempo desse vídeo, não vai entrar propaganda, nem nada. Pronto, você já vai estar inscrito. Aproveita e já clica no sininho. Por que o bom de clicar no sininho? Porque a gente está colocando vídeos aqui diariamente, todos os dias às 6 da manhã. Exceto aí que passou de Natal e Ano Novo, né? Por motivos óbvios. A gente não teve vídeo aí disponível de estudo no canal. Logo, com o sininho, você é chamado a atenção e é despertado ali, então, para você se disciplinar e estar estudando a palavra. Todos os dias às 6 da manhã vai ter aquele alerta, aquele lembretezinho, aquela notificação. Eu recomendo deixar ali a notificação do YouTube. Não faz isso com todos os vídeos ou todos os canais, mas você faz com aqueles selecionados, né? A gente deixa o sininho para aqueles selecionados. E essa disciplina nos ajuda a separar tempo diante de todas as atividades, a correria do dia a dia, que se deixar por nós mesmos, fica difícil parar para estudar a palavra, é ou não é? A gente precisa ser sincero com nós mesmos, né? Então, marca aí o sininho, deixa o seu comentário, curta, querido, os nossos vídeos, compartilhe, joga aí nas suas redes sociais, recomenda para outras pessoas. Nós estamos chegando a 1000 vídeos aí quase no nosso canal, explicando a Bíblia versículo a versículo. Tem um material vasto aí que serve para os teus estudos. Não são materiais de pregações, é diferente de outro material que tem aí na internet. Aliás, isso é um material inédito, exclusivo, que você só vai encontrar aqui no canal. Então é um estudo da palavra versículo a versículo em vídeo, só aqui no canal, aqui no nosso canal. Então recomende isso. Compartilhe isso com outras pessoas e vamos aumentar a abrangência e o alcance da palavra do Senhor. Posso contar contigo? Vamos lá, o texto desse livro, desse vídeo, é Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7, diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus, né, querido? Então, palavras de Jesus, se você tem aquela Bíblia que tem a marcação da palavra de Jesus em vermelho, você vai ver que essas palavras estão em vermelho. E a gente vai destacar 3 questões importantes dessa fala de Jesus aqui para nós, e algumas lições importantíssimas que essas palavras de Jesus têm para nós. Então vamos lá? Primeira coisa aqui, querido, é bem-aventurados. Essa expressão bem-aventurados é a penúltima. Se você vem acompanhando conosco aí, você já ouviu falarmos aí em vídeos anteriores que o livro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Apocalipse 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 20, versículo 6, esse aqui 22, versículo 7, e a última bem-aventurança, que é o versículo 14 de Apocalipse 22. Então essas são as 7 bem-aventuranças. Se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes a elas: 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26 e a última bem-aventurança não tem ainda o vídeo, né? A gente vai ter aí para semana esse vídeo aí, mas você já pode acompanhar pelo menos, está acompanhando essa daqui, mais 5 bem-aventuranças. Então essa é a 6ª, penúltima bem-aventurança do livro de Apocalipse. E essas bem-aventuranças, querido, elas estão descritas aí na Bíblia em momentos bem oportunos e específicos, trazendo para nós a importância de se estudar o livro do Apocalipse, que poucas pessoas na realidade têm. Infelizmente, a gente deveria ter muito mais gente interessada e querendo estudar a respeito do Apocalipse. No vídeo anterior, nós percebemos e vimos o destinatário da carta do Apocalipse, dito aqui pelo anjo, e aqui a gente está vendo a finalidade, o objetivo, para que serve o livro do Apocalipse, que é exatamente o terceiro ponto, né? A gente vai ver agora o segundo ponto, que vai estar de acordo com esse sentido, a ideia da finalidade, para que serve o livro do Apocalipse. Então os próximos 2 pontos, eles vão responder a essa pergunta. Vamos lá, o segundo ponto é essa expressão que guarda.
Essa expressão guardar, esse vocábulo guardar aqui no grego é terel. Terel aparece 67 vezes no Novo Testamento. A maioria das vezes, maioria esmagadora das vezes que essa palavra guardar aqui, terel, ela é falada é pelo próprio Jesus. Jesus traz muito esse sentido de terel e os evangelhos, né, os evangelistas também se utilizam muito dessa expressão, dessa palavra para falar guardar. Vamos ver apenas algumas. Obviamente a gente não tem tempo para olhar todos os textos que falam essa palavra terel, mas a gente vai ver aí alguns textos. Por exemplo, Mateus 19, 17. É interessante a gente olhar os outros textos em que essa palavra foi utilizada para a gente poder entender o sentido. Então, para que a gente tenha uma real clareza, com real clareza, o significado da palavra, a gente precisa enxergar essa palavra nos outros contextos. Principalmente a gente está falando aqui de tradução, né? Quer dizer, a tradução do grego para o português não é a coisa mais fácil de se fazer, não é uma coisa simples de se fazer, principalmente no grego chamado grego koiné, que é esse grego que não é o grego falado hoje em dia na Grécia. Tá? Então, a gente vai olhando para outros textos e vai trazendo para nós uma luz do significado dessa palavra. Então, Mateus 19, 17, Jesus responde: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, aqui está falando da vida eterna, guarde os mandamentos. Então, vai guardando aí, por exemplo, esse texto. Vamos lá para mais texto, antes de a gente entrar propriamente dito no significado dessa palavra guardar. Mateus 23, 3. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, o verbo, a palavra terel do grego, né, que é uma palavra derivada aí de um verbo, ela é traduzida aqui em Mateus 23, 3 como observar. Então o terel está aqui nesse observe, portanto façam e observem. E a gente já vai falar a respeito disso no significado, mas guarda aí mais uma expressão. Mateus 28, 20. Reparem no que está dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, dentro daquela grande comissão, do comissionamento de Jesus para cada um de nós, ele está falando que a gente deve fazer discípulos e ensiná-los a guardar. Aqui é usado terel, traduzido por guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, ou seja, todas as ordenanças. Então, é necessário que seja guardado. Mateus 27, 54, diz assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Repare que esse texto aqui está falando da morte de Jesus e que guardas foram incumbidos de tomar conta do corpo de Jesus. Então essa expressão aqui, que guardavam Jesus, traz nesse sentido que eles estavam tomando conta do corpo. Eles estavam guardando, pegando o corpo de Jesus e botando no bolso deles? Não, eles estavam tomando conta. Mas a palavra utilizada aqui por Mateus é o mesmo terel que Jesus usa para guardar os mandamentos. E Mateus 27, 54 traz essa diferença em relação aos outros textos que nós lemos aqui, porque vai trazer exatamente esse sentido, que é esse sentido de guardar. Porque às vezes a gente fala: por que eu fiz questão de ler todos esses textos aqui? E posso deixar aí, se você quiser, eu deixo a relação de pelo menos mais aí uns 10 ou 15 livros, ou eu te mando o link do site onde é possível você consultar essa expressão no grego e ver todos os textos relacionados a essa expressão aí no Novo Testamento. Se você quiser, só deixar um comentário falando: pastor, envia o link aí que eu quero ler todos os textos onde aparece terel aí no Novo Testamento. Eu faço com o maior prazer, eu te envio um link, tem um site aí que ajuda muito
no Snapchat, que ajuda muito na tradução e nos vocábulos, tanto do grego quanto do hebraico, para saber os textos correspondentes, e tem até algumas explicações a respeito desses vocábulos. É muito interessante, muito bom, eu utilizo bastante esse site quando eu estou em dúvida em alguns significados de palavras. Se você quiser, só você pedir aí que eu deixe os outros textos. Mas por que eu fiz questão de ler esses textos em particular? Porque para que a gente não entenda que esse sentido de guardar aqui é de colocar no bolso, é de colocar no armário, é de colocar numa gaveta. Por quê? Porque está falando aqui de algo que tem que ser observado, algo que não pode ser esquecido. Então, quando está falando de guardar aqui, está falando no ato de reservar algo para não se esquecer. Então, às vezes a gente tem essa expressão, essa impressão e falsa impressão de guardar. Quantas vezes você já deve ter maridos, por exemplo, eles têm muito esses hábitos, né? Eles chegam para a esposa e falam: amor, onde é que está aquela meia assim? Amor, onde é que está aquele sapato? Amor, cadê aquela minha blusa? Amor, cadê aquele meu blusão? Amor, cadê aquela minha camisa? Porque foi guardada e foi esquecida. Então a esposa, profunda conhecedora dos lugares e objetos da casa, ela vai e direciona. Está na terceira gaveta, está no cabide, assim, direita para esquerda. Normalmente, né, acontece esse tipo de coisa. Então não é nesse sentido de guardar que a palavra de Deus está utilizando aqui. É no sentido de que você está tomando conta e você não está deixando isso esquecido. Então quando a gente volta lá para Apocalipse 22, versículo 7, que Jesus está falando de guarda as palavras, e nos outros textos que ele fala de guardar os mandamentos, e no outro texto que a gente leu que ele fala, observe essas coisas, observe o que eles estão fazendo, guarda isso aqui, né? Guarda essas coisas que estão fazendo, mas vocês precisam aplicar da maneira correta, vocês precisam fazer da maneira correta, porque vocês precisam colocar isso em prática. Não adianta só dizer e falar. Isso que está sendo dito aqui não perde a veracidade porque eles estão deixando de praticar. Agora, esse jeito de ser, esse modus operandi está errado. A gente precisa entender que isso é verdade e praticar. Então, esse guardar aqui está nesse sentido de entender que é verdade, de colocar isso em prática e de não se esquecer. Quando Jesus está falando guardar as palavras da profecia deste livro, é que essas palavras precisam ser sempre lembradas, você precisa estar sempre observando, você precisa estar sempre voltando. Assista quantas vezes forem necessários vídeos correspondentes aqui às nossas explicações. Nunca fique com um vídeo só, assista sempre uns vídeos antes, uns vídeos depois. Assista os vídeos que a gente faz questão de lembrar aqui, que já estão disponíveis no canal. Então, esses links todos e essa observação fazem parte do objetivo do livro do Apocalipse. Não é um livro para ser escrito e ser deixado na cabeceira da cama, e ser deixado de lado e não ser lembrado jamais. Você precisa observar, você precisa tomar conta. Essas palavras precisam estar diante dos seus olhos, diariamente e diligentemente. Deu para entender? Se ficar alguma dúvida, você pergunta aí no comentário e a gente vai tentando esclarecer. Terceiro ponto que chama a atenção desse texto é exatamente quando fala de o que a gente está guardando. O que Jesus quer que a gente guarde? As palavras da profecia desse livro. Querido, isso aqui é tremendo e você precisa tomar posse dessa palavra aqui como algo verdadeiro para a tua vida. Por quê? Porque o livro do Apocalipse não é uma fábula, o livro do Apocalipse não é um conto de historinha, assim como também não é o livro de Gênesis. Lembra? A gente vem falando aí nos últimos vídeos, se você não assistiu, assista pelo menos os 5 últimos vídeos, a gente vem falando sobre isso. Se você não entende o livro de Gênesis, se você tem dificuldade para crer no livro de Gênesis, se você tem dificuldade para entender que a palavra de Gênesis é fiel e verdadeira, se você tem dificuldade para entender que o livro do Apocalipse é fiel e verdadeiro, você vai ter dificuldade para entender o próprio reino de Deus, que é o significado do reino de Deus, e a respeito de céu e inferno. Então está tudo ligado. A gente não pode abandonar as coisas, a gente não pode destacar e separar coisas da Bíblia, como isso acredito, isso não acredito, isso é real, isso não é, isso eu acho bom, isso eu não acho. A gente precisa entender que tudo está interligado. Então, entender o livro do Apocalipse passa por entender Gênesis de 1 a 4. Então, se você entende claramente, você para ali, em breve a gente vai ter aí no nosso canal o estudo do livro de Gênesis, especificamente. Pretendo colocar algumas mensagens importantes para a igreja, porque eu estou vendo a urgência
Então a gente vai estudar aí o livro de Hebreus, mas depois disso a gente vai estar colocando aí algumas mensagens, ou talvez até concomitantemente, vai depender de como vai estar o meu dia a dia, né, porque sou eu que gravo, sou eu que preparo ambiente, sou eu que edito os vídeos, sou eu que posto, né? Então assim, é muito tempo para cada vídeo desse de 20 minutos, né? São quase 2 horas entre o tempo de estudo, de leitura de livros, de dicionários, de preparo, de destaque, disso, daquilo, de gravação, edição, que dá quase 2 horas para cada vídeo desse estar aí no canal. Então, para ter mais de um vídeo aí por dia, realmente é complicado, 4 horas dedicadas aí por dia. Mas vamos ver. Mas a ideia é que a gente esteja preparando assuntos, preparando a igreja, preparando a noiva para a vinda do Cordeiro. Então, quando está falando aqui, guardar as palavras da profecia deste livro, essa palavra traduzida aí como profecia é uma palavra utilizada no Novo Testamento para relacionar muito aos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, a gente precisa encarar o livro do Apocalipse como palavra profética. A gente precisa entender que tudo relacionado ao livro que está ali no Apocalipse registrado, as palavras registradas no livro do Apocalipse, é algo que é profético. E o que essa palavra aqui do grego traduz para nós? Algo que é inspirado por Deus, algo que é designado por Deus, algo que é fiel e verdadeiro. Lembra do último vídeo? No vídeo anterior, esse aqui, que nós falamos a respeito de fiel e verdadeiro? Assiste aí se você não assiste. Não precisa entender o livro do Apocalipse como algo que é fiel e verdadeiro. João viu e ele falou, e é digno de confiança. Eu preciso acreditar e eu preciso confiar como algo que é profético. Aquilo que a gente tem falado desde o primeiro livro aqui do Apocalipse. A gente não está falando de algo que é possível e provável. Alguns pastores têm falado isso a respeito do Apocalipse. Alguns estudiosos você vai ler, então muito cuidado ao pesquisar os estudiosos. Se você tiver dúvida, se algo se achar muito estranho, pode escrever nos comentários nossos aí que a gente vai te ajudar. E algumas pessoas eu vou falar assim, olha, não leve em consideração o que essa pessoa está falando, porque essa vertente que ele está seguindo é muito perigosa e vai trazer problemas para você, para entender a palavra de Deus. Vai levar você à apostasia, porque qual é o grande problema de a gente se ligar muito em heresias? É que a heresia conduz à apostasia. As heresias são as principais razões para que algumas pessoas abandonem a fé, mudem e abandonem a Cristo, abandonem a religião. Por que algumas pessoas abandonam a fé cristã? Porque elas estavam alicerçadas em cima de heresias, elas estavam alicerçadas em cima de palavras como, por exemplo, você não precisa ser fanático, né? Servir ao Senhor, trabalhar para Deus é ser fanático, sabe? Esse negócio de estar na igreja, de estar com célula, isso é fanatismo religioso. Você tem que viver a tua vida, curte a tua vida, teu coração está bem, sabe esse tipo de expressão? Se teu coração está te fazendo feliz, então Deus está feliz com isso. Quando a Bíblia fala o contrário, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é confronto, que gera tristeza. Paulo vai falar isso escrevendo aos Coríntios, que a palavra de Deus gera uma tristeza que conduz ao arrependimento, e o arrependimento conduz à salvação. Então, essas histórias aí, essas heresias, só conduzem o povo a se afastar de Deus, e aí, diante da primeira dificuldade, do primeiro problema, da primeira decepção com pessoas, aquelas pessoas abandonam a fé. Por quê? Porque elas estão alicerçadas em cima de heresias. Palavras, às vezes, que foram só motivacionais, palavras que foram, às vezes, um coach evangélico. Muito cuidado com esses coach evangélicos que estão por aí, porque a palavra de Deus é para gerar confronto, é para gerar arrependimento, e tem que ter perdão de pecados e acreditar que existe céu, que você vai caminhar para o céu, ainda que você passe dificuldades aqui nessa terra. Você precisa pensar que no céu é melhor, e você tem que ser uma testemunha fiel. Então, toda palavra que aponta num caminho diferente desse caminho que eu falei, cuidado com esse tipo de palavra. Então, o perigo de acreditar em heresias, acreditar nessas carochinhas, é a gente acabar entrando na apostasia diante do primeiro problema, da primeira dificuldade, a abandonar o reino de Deus e abandonar ao Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado ao acreditar em heresias. Por isso a gente precisa de mais canais como esse, por isso você precisa compartilhar esse tipo de palavra para que as pessoas não acreditem em heresias. Assista os vídeos aí correspondentes a Gálatas 5, se tiver com dúvida, você pesquisa aí no nosso canal Obras da Carne ou Fruto do Espírito. Assista os vídeos correspondentes a Efésios 6,
escreva aí a armadura de Deus, faça a pesquisa, assista os vídeos anteriores, posteriores, para facilitar aí o teu entendimento. Então guarda as palavras, querido, e guarda como palavra profética. Isso aqui é uma palavra que é real. A gente não está falando aqui de fábula, de conto de carochinha, sabe, de obra de ficção científica. Tem gente que acha que o livro do Apocalipse é uma obra de ficção científica. Não, isso aqui é uma realidade. Está mostrando um futuro que para nós ainda não é entendível. A gente tem dificuldade para entender como vai ser isso, porque a nossa capacidade é limitada, mas a gente precisa entender que isso é real. Se Deus está falando, vai acontecer, e eu preciso ter credibilidade nisso. Se eu não tiver credibilidade nisso, onde eu vou colocar credibilidade no restante da palavra de Deus? Então, muito cuidado, vale a pena esse alerta e você parar para pensar nisso daí. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.